Vem, vem aqui. Esse vídeo é para você, dono de clínica da área da saúde, já está cansado com tanta falsa promessa do mercado do digital, com funil de sei lá das quantas, um monte de mágica que promete que vai te auxiliar e acaba não te ajudando. Então, pô, se você é dono de clínica que está ali travado nos 30 mil, nos 50 mil de faturamento, esse vídeo é para você, tá? Porque hoje eu queria te explicar um pouco mais a respeito da própria Clinic Sales e um pouco do que a gente acredita que a clínica precisa fazer para conseguir ter um resultado bacana. E sem falar de, né, de mágica, sem falar de nenhum funil diferentão, simplesmente seguindo um processo claro, simplesmente seguindo um processo básico de processos comerciais. Se você não me conhece, eu sou o João Pedro, eu sou sócio fundador aqui da Clinic Sales. E antes de eu começar a empreender, antes de eu abrir essa empresa, eu era designer, caso você não saiba. Então, pô, eu tive que me reinventar, eu tive que fazer muita coisa até eu conseguir causar essa transformação, né? Ajudar um pouco ali esses donos de clínica, né? Hoje a Clinic Sales está completando, já vai fazer 5 anos. A gente já conseguiu atender mais de 400 clínicas, conseguimos gerar mais de 90 milhões de faturamento para esses clientes. Então, eu queria te explicar um pouco mais a respeito do que eu acredito que a clínica precisa ter para conseguir ter um resultado bacana. E por falar em processo comercial, eu não sou formado nessa área, né? Eu não sou nem formado em administração. Eu sou formado em publicidade, né? Eu fiz faculdade de marketing lá em São Paulo e eu tive sempre uma veia muito comunicativa. Então, eu sempre gostei de me comunicar, eu sempre gostei de fazer bons relacionamentos com as pessoas, eu sempre gostei dessa parte de comunicação e muita coisa que eu aplico hoje no meu próprio negócio eu não aprendi na faculdade, né? Até porque a faculdade, quando a gente fala de marketing principalmente, ela tem uma questão muito antiga ainda, né? Aquele marketing tradicional, daquela questão de outdoor, da questão de televisão. Eu tive muito que me reinventar. Muita coisa eu aprendi na prática, inclusive conversando, inclusive trocando figurinha com outros donos de clínica, até eu encontrar uma metodologia que melhor se encaixou aqui no nosso cenário, né? A nossa empresa ela começou ali em 2021. Eu sempre tive essa veia empreendedora, eu sempre quis ter meu próprio negócio, né? Eu era designer antes, então eu queria abrir uma agência, queria abrir uma empresa ali focada nessa área de design. Aconteceu que, junto com o meu sócio, a gente decidiu abrir essa empresa. E no começo do negócio é aquilo, né? Pô, traz algum cliente para que a gente consiga fazer algum case e a gente conseguir apresentar esse case, apresentar para outras pessoas e aí, enfim, trazer ali uma prova social. Acontece que a gente, por sorte ou não, a gente conseguiu pegar já uma grande franquia da área da saúde, né? Uma franquia do setor ali odontológico, onde a gente conseguiu entregar um resultado muito bacana implementando um processo de marketing, mas já pontuando ali algumas coisas de vendas. Então, a gente aprendeu tudo o que a gente sabe hoje no mercado, né, da saúde na prática e a área de vendas a gente foi elaborando, a gente foi estudando, a gente foi adaptando para o que a gente acreditava dentro dessas clínicas. Porque o que eu vejo, né? Hoje na faculdade da área da saúde, né, em muitas delas, a gente é ensinado a fazer o próprio procedimento, né? Seja um procedimento odontológico, seja um procedimento médico, seja um procedimento da área da biomedicina, qualquer outro procedimento, a gente acaba, é claro, né, aprendendo na faculdade. Só que tem uma coisa muito específica que a gente acaba não aprendendo, ou em muitos casos, né, não é muito aprofundado, que é o próprio negócio. Então como que a gente consegue elaborar uma empresa e comece a enxergar a clínica como uma empresa que vai gerar lucro, que vai gerar receita. Pô, é claro, a gente atendeu os pacientes por amor, atender os pacientes ali porque a gente acredita que a gente vai causar uma transformação nessas pessoas é muito interessante. Mas a gente tem que enxergar a nossa empresa, a nossa clínica como um negócio. Então, pô, como que funciona um processo de aquisição de pacientes, né? Como que é o meu funil de vendas? Será que eu tenho clareza a respeito da taxa de agendamento, de comparecimento e vendas? Se o paciente não virar venda, o que eu consigo fazer de estratégia, de recuperação de orçamento, de reativação de base? Como que eu consigo trazer um sistema onde eu consigo conversar com esse paciente constantemente para que se eu não vender para ele na hora, eu consiga vender para ele daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 6 meses? Pô, teve parceiro nosso que fez follow-up com um paciente 2 anos, o paciente deixou 240 mil na clínica, né? Então, como que eu consigo utilizar desses processos de vendas numa clínica que quer causar essas transformações
mas que a gente também enxerga essa clínica como uma empresa de fato, né? Como um negócio que tem um principal objetivo, que é gerar lucro, que é gerar receita, que é gerar faturamento. Então, é claro, né? Eu não nasci sabendo, acho que ninguém nasce sabendo. Tem muita coisa que eu aprendi aplicando na prática mesmo, né? Tem muita coisa que eu aprendi conversando com outros donos de clínica, conversando com parceiros nossos que me ajudou muito nessa trajetória. Mas hoje, o que eu aplico para os meus, né, pros meus clientes é simplesmente uma questão processual. A mesma coisa que eu trago dentro da minha própria empresa. Então, pô, o dono de clínica que está querendo investir em marketing, quer aumentar lá, né, o seu faturamento em 18 mil reais, em 20 mil reais, quer investir 15 mil de marketing para conseguir ter esse tipo de resultado, mas sabe que tem uma base de orçamento em aberto que não está conseguindo fechar. Pô, o que eu consigo fazer com esse orçamento que está em aberto para conseguir ter um novo faturamento na clínica, inclusive sem investir R$ 1 ali em marketing, né? Sem investir nas ferramentas ali hoje que são interessantes, mas que tem um ouro, né, um pote de ouro dentro da clínica hoje para conseguir ter esse resultado. Então, pô, por que que eu falo que eu não nasci sabendo, né? Porque querendo ou não, a gente testou bastante coisa. A gente sempre teve um dilema aqui, eu e meu sócio, de aplicar e ir aprendendo em conjunto ali, conseguindo gerar resultado e ajustando pequenos detalhes, porque hoje é assim que tem que ser, né? O marketing por si só é isso, né? O marketing por si só não é a gente testar e validar, abandonar aquilo que não está funcionando e potencializar aquilo que está dando certo. Então, acho que dois momentos que para mim foram decisivos nessa jornada para a gente conseguir gerar o resultado que a gente gera hoje foi a gente deixar de ofertar social media. No começo, a gente ofertava social media ali para a gente conseguir ter um ecossistema em conjunto ali de toda a questão das mídias, então o Google, o Meta e a parte orgânica do Instagram. Mas a gente acabou abandonando essa questão de social media, né, de conteúdo orgânico, justamente porque a gente não estava conseguindo gerar esse resultado expressivo. Quando a gente decidiu tirar a parte de social media e aplicar cada vez mais um processo de funil de aquisição de pacientes, ou seja, um aumento no faturamento, foi quando a gente conseguiu gerar mais resultado e aí a Clinisales começou a, a crescer. Outro ponto para mim também que foi muito importante foi justamente a gente começar a olhar para a parte de tecnologia. O que tem de tecnologia hoje no mercado que eu consigo aplicar dentro das clínicas para que ela tenha um resultado cada vez mais interessante e que não dependa necessariamente de pessoas ali para ficar executando esse tipo de ação. Ou seja, foram dois pontos aqui que eu vejo que a gente aplicando o social media não estava funcionando, a gente deixou de aplicar, começou a focar no processo comercial, começou a dar certo, e a trazer a tecnologia, né? Tanto até que hoje a gente está utilizando a ferramenta de inteligência artificial, né, a IA, e está conseguindo gerar um resultado muito bacana, assim, porque além de desafogar o dono da clínica, a gente consegue deixar o time comercial focado para vender, focado para, fato, no final do funil, e não ficar respondendo ali os pacientes que são mais curiosos, por exemplo. Então, estudo para dizer que são 3 pilares que eu acredito que a clínica precisa ter para que ela consiga ter um crescimento previsível, para que ela não tenha essa oscilação em relação ao faturamento, que tenha um sistema dentro da clínica que não dependa do dono para ela ter um faturamento relevante. São 3 pilares. O primeiro pilar é o pilar de geração de demanda qualificada, ou seja, como que eu consigo ter uma estratégia para trazer uma demanda cada vez mais qualificada para a clínica, seja ela vindo do marketing, seja ela não vindo do marketing. O que eu vejo que tem muito problema de agência, por exemplo, de tráfego ou de gestor de tráfego que não abre o olho do dono para isso, né? Acha que o marketing por si só é o único canal de aquisição que vai trazer um faturamento relevante para o dono da clínica. E não é verdade. Pô, o marketing é importante. Ele é claramente importante, né? Tem muita clínica que consegue ter um faturamento muito relevante através de processos de marketing. Mas não é somente um processo de marketing que a gente pode elaborar. A gente está falando de uma clínica, muitas vezes, que está ali há 3, 4, 5 anos no mercado, que vai acumulando paciente inativo, paciente que faz um tratamento, que não recompra, que não indica, e a gente não está conseguindo aproveitar essa base de paciente para conseguir ter um resultado bacana. Como que eu consigo aplicar um processo comercial para reativar esses pacientes? Através de uma oferta, através de uma chamada, através de uma ligação, através de alguma coisa para eu conseguir trazer essa base de pacientes que muitas das vezes vai ali nos seus 3, 4, 5 mil pacientes que estão inativos, que não compram mais, para voltarem a comprar na clínica.
Como que eu consigo montar um processo de indicação que faça sentido justamente para que a gente consiga não ter uma dependência do marketing pro faturamento funcionar? Porque hoje, se o seu faturamento, vamos supor que você fatura ali os 30 mil reais por mês, se o seu faturamento ele vem 100% do marketing, sua clínica dificilmente vai conseguir ter uma prosperidade muito longa. Por quê? Porque daqui a pouco o custo do marketing ele vai ser mais alto e você vai ter que aumentar o seu custo para conseguir atrair novos pacientes, principalmente no Meta. Então, o que eu consigo trazer aqui de funil que vai trazer uma demanda mais qualificada para os meus clientes? Agora, não adianta eu gerar uma demanda qualificada se a gente está pecando em processo comercial que é simples. O que eu consigo trazer de processo comercial que vai fazer com que o dono da clínica consiga ter uma visualização, uma gestão maior em relação a esses processos e, consequentemente, o resultado seja melhor? O que eu vejo de problema, tá? Tem muito time comercial ainda de clínica que eu não consigo entender de onde que eles tiraram isso, que o paciente que manda mensagem numa campanha de tráfego, por exemplo, tá com uma dúvida e o time comercial já quer empurrar um agendamento goela abaixo desse paciente. Pessoal, não vai funcionar. Porque além da gente não conseguir gerar esse senso de urgência no paciente, o paciente precisa sentir que ele tenha confiança em você antes de realizar qualquer tipo de compra, qualquer agendamento, por exemplo. O processo comercial de uma clínica, ele inicia através de confiança. Não adianta eu não ter a confiança do meu paciente e querer vender para ele. Não adianta. Então o paciente manda mensagem, estou interessado em implantes dentários. Ah, beleza, vamos agendar. Não vamos agendar. Não funciona assim, porque aí, consequentemente, o paciente ele vai mandar mensagem para outra clínica que vai tentar entender o nome dele, vai tentar entender qual que é a dor dele, qual que foi o motivo dele ter entrado em contato. Então, gerar uma conexão. Hoje a gente está falando de internet, pessoas se conectam com pessoas. Se a gente não está conseguindo se conectar com esse paciente, dificilmente a gente vai conseguir vender para ele. Então, o que no processo comercial eu consigo fazer para que eu venda o agendamento para ele e eu tenha uma intensidade, uma intenção maior nesse follow-up para que eu consiga fazer ele de uma pessoa fria, um paciente que está me gerando receita. E aí, é claro, isso tudo ele fica muito bem amarrado quando a gente bota tecnologia nessa equação. Você concorda comigo? Porque não adianta também eu gerar uma demanda gigantesca, né, uma demanda qualificada para essa pessoa, que vai ser de marketing, que vai ser de indicação, que vai ser de recuperação de base, que vai ser recuperar o orçamento que está perdido, se a gente não tem um processo, não tem uma ferramenta, uma tecnologia que vai conseguir auxiliar essas pessoas. Então a ferramenta, principalmente a tecnologia, né, principalmente a ferramenta de inteligência artificial, ela vem para suprir essa necessidade. O que minha SDR ela está fazendo que eu consigo utilizar a tecnologia para fazer? Pô, responder paciente que está perguntando por preço, está perguntando o endereço, é de fato um trabalho necessário para uma pessoa fazer hoje em dia? Em 2025? Não é, né? O que eu consigo fazer com que a inteligência artificial faça que o meu time de vendas não precisa mais fazer? E outra, o que eu consigo fazer com a minha SDR que a inteligência artificial não consegue fazer, como, por exemplo, ligação. Pô, tem muita clínica que está negligenciando o processo de ligação. Mas o processo de ligação hoje, num processo comercial, a ligação no processo comercial ela é muito importante. Então a gente precisa ter ligação. Ou seja, quando a gente tem essa tríade comercial que a gente fala, né, essa tríade de gestão comercial da clínica muito bem elaborada, e eles estão trabalhando, né, eles estão trabalhando em uníssono, eles estão conseguindo fazer sentido um para o outro, a clínica tem um crescimento muito mais previsível, ela consegue ter um processo muito mais prático, não é mágica, é um processo comercial que funciona na minha, funciona na empresa da Apple, funciona na empresa da G4, funciona na V4, funciona em qualquer outra empresa na Full Sales, funciona numa clínica odontológica. Simples, é um processo, claro, bem definido, que tem um começo, que tem um meio e tem um fim, como qualquer outro processo. Então, o que eu estou vendo hoje no mercado, principalmente da saúde, que está fazendo com que elas fiquem estagnadas no faturamento ou tenha esse faturamento em eletrocardiograma, né? Um mês está bom, 2 meses está ruim. Principalmente ali depois da pandemia, a gente começou a ter muitas pessoas que eram especialistas de nada, né? Muitas pessoas que diziam ser especialista em alguma coisa e aí a gente acaba contratando essas pessoas por acreditar que ela vai trazer uma solução diferente para um faturamento que está sendo um problema. A gente aplica e não dá certo, a gente troca e a gente não consegue ver funcionar.
e a gente fica nesse faturamento sobe e desce constantemente. O problema principal é falta de processo. Não é sorte. Não é a gente contar com um funil que vai ser único, que só a gente vai implementar e só a gente vai conseguir gerar resultado. O que eu estou vendo é que está faltando um processo simples, um processo claro, que é utilizado desde os primórdios de quando uma empresa é uma empresa. Processo comercial, como que ele está construído? A gente tem pessoas para fazer isso acontecer? A gente contratou alguém que sabe do que está falando? Ou a gente está contratando alguém que nunca sequer fez uma venda? Então, o problema que eu estou vendo hoje é que a gente está com esse problema de gerar esse tipo de resultado, né? O mercado como um todo, as clínicas como um todo, está com essa dificuldade de conseguir gerar esse tipo de resultado previsível, muito porque está faltando processo. E aí acham que alguma sorte, algum funil diferente vai conseguir melhorar esse problema. E aí tem um fator importante. Se a empresa não tem lucro, o problema é a falta de processo e muitas das vezes é de uma gestão ruim. Então, pô, tem um dono de clínica lá que está há 45 anos fazendo a mesma coisa. Quando ele quer trazer uma solução, ele acha que precisa de uma solução completamente nova e uma questão completamente inovadora que vai salvar a vida dele. Dificilmente vai. Mesmo que se você for uma clínica nova, mesmo que você seja uma clínica nova, tem coisas que a gente está reaproveitando de outras empresas, né? A gente, o mercado como um todo, de empresas que deram certo para conseguir fazer as coisas funcionarem, para que os processos funcionem. Então, para uma empresa hoje, qualquer empresa, principalmente da área da saúde, dá certo. A gente precisa de um processo que seja claro e de uma gestão que seja eficiente, uma gestão que tenha clareza a respeito de onde que a gente está indo. E aí, novamente, né, o mercado está cada vez mais competitivo. Então, a gente precisa ter esses três pilares andando em conjunto para que a gente consiga ter essa previsibilidade em relação ao faturamento. Pô, eu quero sair de 30 para 100. De onde que vai vir esse acréscimo de 70 mil reais? Vai ser só do marketing? Difícil. Não, eu tenho 300 mil reais de orçamento que está em aberto, eu tenho tantos pacientes que estão me indicando, eu posso ofertar alguma bonificação para eles me indicarem mais, e tem uma base de pacientes aqui de 5 mil pacientes que está inativa. Pô, beleza, eu saio de um funil de aquisição para 4, para 5. Estatisticamente falando, a chance da gente conseguir ter uma taxa de conversão é muito maior. Então, esses três pilares eles têm que acontecer para que a gente gere uma demanda qualificada, para que o time comercial consiga trabalhar e que a gente tenha tecnologia para conseguir auxiliar esses três outros pilares. Então, por que eu trouxe aqui a discussão a respeito do sistema Clinisales, né? Porque são 5 pontos, principalmente, que eu acredito que implementando vai trazer certos benefícios, tanto para a clínica quanto para o dono. Então, o primeiro ponto é a questão de ter previsibilidade financeira. Falo hoje como dono de negócio que não tem nada mais importante de uma empresa do que ter previsão de faturamento. Quanto que eu estou faturando hoje, quanto que eu quero faturar mês que vem. Outro ponto importante também é a própria liberdade operacional. Tem muito dono de clínica hoje que está focado 100% ali em relação a fazer acontecer e que muitas vezes pode estar executando uma função de pensar em crescimento, em pensar em resultado, em pensar em qualquer outro âmbito que vai trazer esse crescimento para a clínica também. Outro ponto também é um crescimento sustentável, ou seja, eu consigo trazer a quantidade de pacientes que eu estou prevendo, mas eu vou conseguir atender essa demanda? Ou seja, como que eu consigo calcular quantos pacientes eu preciso trazer, quantos pacientes eu preciso entrar em contato para ter uma venda? Se eu tenho uma venda, quanto que eu consigo trazer de benefício, né? Quanto que eu consigo atender dentro do meu próprio negócio? Então, é um crescimento que ele é sustentável e ele é a longo prazo, né? Ele tende a ter essa curvatura de ser uma estrutura que vai te ajudar, principalmente daqui para frente. E é claro, né? Aproveitar a base existente de paciente é outro ponto extremamente importante, porque tem muito dono de clínica hoje que está sentado numa pilha de dinheiro. Então, quando a gente consegue reaproveitar essa base de pacientes que está morta, que ninguém vai conseguir trabalhar, a não ser o seu concorrente, né, que o seu concorrente com certeza está mandando mensagem para essas pessoas, a gente consegue desvincular a necessidade de ter o marketing como principal fonte de aquisição e ter outros processos que vai ficar diluído ali no seu processo comercial. E é óbvio, quando a gente tem tudo isso, a gente precisa de uma equipe treinada. Tem muito dono de clínica que quer centralizar todos os processos, né? Não precisa,
hoje em dia mais. Você pode contar com outras pessoas, pessoas que entendem de um processo comercial, entendem de um processo de clínica que vão te ajudar a ter esse tipo de crescimento. Então, hoje, né, o que eu acredito que a clínica precisa ter é que, e principalmente o ponto que eu implemento dentro dos parceiros que eu atendo hoje, é que a gente não traz somente um processo de marketing. A gente traz um processo de marketing, mais um processo de venda, mais um processo de tecnologia. E é por isso que eu fico cabreiro com o gestor de tráfego que faz o seu papel, de agência que faz o seu papel, mas não deixa claro pro dono, né, pro cliente, qual que é o papel dele. Se o papel é gerar lead, dali para frente, beleza, mas isso está claro? Porque hoje curtida não é faturamento, né? Nunca foi. Comentário não é faturamento. Eu utilizo muito marketing, tenho muito gratidão pelo marketing, inclusive tem muitas pessoas no marketing digital hoje que eu super admiro, né? Que são pessoas extremamente inteligentes, mas quando tem essa passagem de bastão do time de marketing para a clínica, precisa estar claro, ó, eu vou até aqui. Você concorda em me contratar? Não concordo, porque eu preciso de alguém que me ajude a vender também. Pô, beleza, eu não consigo te ajudar com isso, tá? Então, isso tem que estar muito bem claro. Para mim, é um dos principais pontos que eu atendo aqui, que é, depois que a gente fecha um contrato com os nossos parceiros, a gente precisa ter uma reunião para alinhar esses processos, né? Para ter muito bem claro papéis e responsabilidades. Então, eu estou disposto a fazer o marketing, estou disposto a te ajudar no seu comercial, estou disposto a te ajudar nesse âmbito de aumentar o seu faturamento. Mas quais são os papéis de cada um nesse trabalho? É um trabalho de 4 mãos, sempre vai ser. Então, o que eu queria deixar combinado com vocês, eu vou deixar aqui no link da descrição aqui embaixo, um link para vocês conseguirem fazer um diagnóstico aqui com a gente, tá? Nesse diagnóstico a gente vai te explicar basicamente aonde que você está perdendo esse faturamento, aonde que você está perdendo oportunidade, aonde que você tem oportunidade de crescimento e como que você pode fazer isso, inclusive dentro da clínica, e como que eu consigo te ajudar, tá? A ideia é a gente conseguir explicar para você quais são os processos que estão faltando dentro do seu consultório, explicar quais são os processos que a gente pode implementar em conjunto dentro da sua clínica e como que você pode trazer uma receita nova utilizando a base de pacientes que você já tem. É gratuito, tá? É 100% gratuito. É uma reunião, se não for comigo, vai ser com alguém da minha equipe que vai conseguir trazer esse direcional para você, justamente para que você consiga ter clareza a respeito de qual processo você precisa implementar dentro do seu consultório. Tá? O link vai estar aqui na descrição se você quiser entrar lá, conversar com a gente de forma gratuita, super rápido, a gente vai estar ali à disposição. Então, olha só, pessoal, eu tenho muito que aprender ainda. Aqui eu não estou querendo me fazer nenhum guru de marketing, nenhum guru de vendas, nenhum guru de inteligência artificial, até porque, né, ainda tenho muito que aprender nesses mercados, tá? Sempre vou ter, todo mundo vai ter. A única coisa que eu aprendi, acho que foi um ponto principal, inclusive, desde quando eu comecei a empreender, desde quando eu comecei a crescer junto com a Clean Sales, foi justamente que eu aprendi que a gente não cresce sozinho. A gente pode ter outras pessoas, que tem pessoas hoje confiáveis no mercado, tem pessoas que querem causar transformação, que querem fazer aquilo que acredita da maneira mais transparente possível. Então hoje, dono de clínica principalmente, você não está sozinho. Muito pelo contrário, tem muitas pessoas ainda no mercado que estão dispostas a trazer uma solução que seja transparente, uma solução que faça sentido para você, que seja uma solução que seja implementável, justamente para que você consiga, de fato, destravar esse faturamento, né? Através de processos simples, através de processos que eu utilizo dentro do meu próprio negócio, através de processos que eu utilizo, né? Já gastamos mais de 300 mil reais, quase 400 mil reais em mentoria. Então, novamente, a gente não precisa crescer sozinho, você não está sozinho, e ninguém consegue ter um crescimento estruturado também sozinho. A gente precisa de pessoas que vão conseguir nos auxiliar. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte aqui, caso você tenha gostado, ou dá um dislike também, caso você não tenha gostado, tá tudo certo. Comenta aqui o que você acha, se você concorda comigo, se você discorda de mim em algum detalhe. Mande para aquele seu amigo, dono de clínica, que está precisando ouvir uma mensagem como essa, ou está precisando entender um pouco mais de como funciona uma implementação de processo. E me siga nas redes sociais também, @jmarquesf. Toda semana, todos os dias, estou passando alguma dica ali do que a gente está fazendo, de como você pode implementar esses processos dentro da clínica também.